caminhante, nação brasileira, servindo. Vamos agora à questão número 23. Pessoal, essa é uma das questões mais difíceis da prova. E eu vou tentar fazer aqui de duas maneiras diferentes, que são as formas como eu pensei na hora que eu vi a questão pela primeira vez. Uma roda circular de trator rola em linha reta sobre um chão sem escorregar. Uma partícula A da extremidade da roda descreve uma curva chamada cicloide, cuja equação cartesiana é dada por essa função aí, com x e y em metros em sistema de coordenadas cuja origem está no solo, no eixo x paralelo ao solo. Enquanto a partícula se desloca, deixa o contato com o solo até o ponto mais alto, sua coordenada y varia do mínimo até o máximo, para os quais a expressão para x é real. A razão entre o módulo da velocidade de A em relação ao solo, sua componente horizontal, no instante que A possui coordenada y igual a 1,62, vale. Então, pessoal, qual é a ideia? Aqui está a função x, é uma função x de y, que vale arco cosseno de 1 menos y menos raiz de 2y menos y ao quadrado. Tá? E aí, só para você entender, antes da gente sair fazendo a conta, um cicloide é um movimento circular combinado com MRU. É uma roda andando para frente. Então, por exemplo, esse cara parte daqui, aí ele vai estar andando para frente por conta do movimento circular, por conta do MRU, andando para cima e para baixo por conta do movimento circular, andando para a esquerda e para a direita por conta do movimento circular. Então, a gente poderia descrever esse movimento em x. Ele é um MRU mais um MHS, porque é uma projeção de um movimento circular. E o y é só o MHS, porque ele só vai para cima e para baixo. Tá? Então, isso daqui é o que descreve o cicloide. Uma das soluções que eu vou usar é para usar essas duas equações, tá bom? Vamos procurar, então, o que ele está pedindo. Ele está querendo saber a razão entre o módulo da velocidade de A, ou seja, a velocidade total, dividido pela velocidade da componente horizontal, que é o Vx. Galera, velocidade a gente pode decompor em Vx mais Vy, né? Então, se você usar o Pitágoras, a velocidade total ela é a soma das duas velocidades horizontal e vertical. Se eu colocar esse Vx para dentro da raiz, vai ficar um raizão de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado sobre Vx ao quadrado. Esse por esse vai dar 1, esse por esse você bota em evidência ao quadrado. Vai ficar 1 mais Vy sobre Vx ao quadrado. Beleza? Tá aqui. E aí, olha que interessante. Na verdade, eu quero Vy sobre Vx. Né? E Vy sobre Vx, a gente tem várias maneiras de calcular. Vamos supor, aqui está o Vx, aqui está o Vy. A razão Vy sobre Vx, a gente poderia ver, por exemplo, como a tangente de um ângulo. Tangente desse ângulo θ. Que, né, o cateto oposto aqui, ó, que é o Vy, sobre o cateto adjacente, que é o Vx. Tá? Uma outra forma da gente avaliar essa razão vai ser através de uma derivada. Porque o que é Vy? dy dt. E o que é Vx? dx dt. Ah, professor, não cai derivada na prova, galera. É isso daqui, tá? É definição. E aí, se nós abrirmos isso daqui, ó, vamos abrir aqui em cima mesmo. Vy sobre Vx, isso é dy dt vezes dt dx. Né? Já inverti aqui a fração, tá, pessoal? Não deixem os matemáticos verem isso. Então, isso aqui é dy sobre dx. Ou seja, é a derivada de y em relação a x. Olha que interessante. Isso é raiz de 1 mais y', né, que é a derivada, ao quadrado. Vou botar dy dx, né, para ficar mais bonitinho.
Então, na verdade, essa questão, pessoal, é uma questão de derivada. Para você poder fazer a conta aí da derivada do y em relação ao x, tá? E aí, como é que a gente faz isso? É só você tacar a derivada dos dois lados. D dx em ambos os lados, tá? Então, como é que vai ficar isso? Vamos lá, vamos fazer devagarzinho aqui por partes. Dy dx. Vamos aplicar a derivada aqui. Se eu aplicar a derivada em função de x, bom, não vai ter nada, né? Porque é 1. Ok? Aí eu vou derivar arco cosseno. Derivada do arco cosseno é menos raiz, 1 sobre, desculpa, raiz de 1 menos esse termo daqui ao quadrado. Aí você vai usar agora a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Deriva o que está aqui dentro. Só que a derivada de 1 é 0, né, porque é uma constante. E a derivada de menos y é exatamente o que eu quero, né? Menos dy dx. É um produto, tá, gente? Então, bota um parênteses aqui para você não subtrair. Tá? Isso é a regra da cadeia. Às vezes a gente chama de derivada implícita, porque eu estou fazendo a derivada implícita, tá vendo? Em relação ao x, tá? Menos, vamos lá, derivada de uma raiz quadrada. Meio vezes a raiz no denominador, em cima, derivada do que está dentro, né? Então, a derivada de 2y é 2. Derivada do y, dy dx. Menos 2y, que é a derivada do y ao quadrado, regra da cadeia, dy dx. Olha que legal. O dy dx ele está aqui agora. Aí você fala, professor, que legal, porque só tem os y, né? Não preciso achar o x. Não, não precisa, porque o x some. Então, se o x some, a nossa única tarefa é botar o y igual a 1,62 e substituir nessa equação para poder encontrar o valor do dy dx. Tá bom? Vocês têm fé? Então vamos lá. Vamos dar uma simplificada aqui antes rapidinho, ó. Esse 2 aqui que multiplica, esse 2 aqui que multiplica. Vou cortar com esse 2, tá? E vou botar o dy dx em evidência. Aqui eu também vou trocar o sinal, né? Menos com menos fica mais. Então, esse termo aqui embaixo, ó, é raiz de... O 1 ao quadrado aqui vai cortar com esse 1. O menos 2y que vai aparecer vai ficar mais 2y menos y ao quadrado. Não é por acaso que dá esse termo daqui não, tá? Então, isso fica 1 sobre raiz de 2y menos y ao quadrado, 1. Aí aqui, ó, eu posso botar esse 2y mesmo ao quadrado, né, também em evidência. Então, vamos simplificar aqui um pouquinho a conta. Pronto. Botei em evidência, tá? Aí, no primeiro termo, sobrou 1, né? Sobrou 1. No segundo termo, ó, isso daqui, pessoal, dy dx, tá vendo? Com sinal de menos. Então, fica menos 1. E esse menos com menos vai dar mais y. Olha que legal. É isso que sobrou. Então, 1, porque esse 1 está na frente, né? Esse 1 sobra, é igual a... Passa esse cara para cá multiplicando, passa o y para baixo dividindo. Então, dy dx vai ficar raiz de 2y menos y ao quadrado sobre y. Essa conta que a gente vai ter que fazer. Então, é 2 vezes 1,62 menos 1,62 ao quadrado sobre 1,62.
62. Eu vou fazer aqui de cabeça rapidinho. Então, está aproximadamente 0,48. Aí eu vou substituir aqui agora. Isso aqui dá exatamente 1,11111, que é a mesma coisa que 10 sobre 9. E aí nossa resposta está na letra E. Professor, você falou que tinha uma outra maneira de fazer, né? Qual é? É nós acharmos agora as equações horárias. Então, quem são as equações horárias, por exemplo, do x? O x ele tem que ser escrito como um A, por exemplo, seno de ômega t, vou botar aqui, ó, VT, menos A seno de ômega t mais θ zero. E o y seria um A cosseno de ômega t mais θ zero mais um B. Na verdade, teria um C aqui também, né, se a gente quisesse, onde ele começaria, tá? Como ele começa do solo, então vamos deixar aqui. A nossa função é achar o A, B e o V, tá? Por que só esses termos? Porque olha só quem é o Vx. Ah, para quem não entendeu, pessoal, MRU, MHS, tá? MHS só. O B porque é uma constante, né? Eu não sei exatamente onde ele começa, em cima, embaixo, tá? De qualquer maneira, a derivada não vai fazer diferença. Porque quem é a derivada? Quem é o VY? O VY é dy dt. Quem é o dy dt? Menos a ômega seno. E quem é o Vx? O Vx é V menos a ômega cosseno. Ah, professor, mas eu não sei o V. Claro que sei, pessoal. V é ômega R. Tá? Então, quando nós dividirmos essas duas equações, que é o Vy sobre Vx, né? Olha o que acontece com A e o ômega. Corta. Então, isso ao quadrado, eu vou cagar pro sinal, né? Então, é seno de alguma coisa sobre 1 menos cosseno de alguma coisa ao quadrado. Então, na prática, se nós descobrirmos quanto vale o seno e o cosseno, acabou. Tá? E como é que a gente pode olhar para a equação e descobrir isso? Bom, a gente vai pensar o seguinte. Olhando para essas duas equações aqui, diz para mim quem é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. De ômega t mais θ zero, tá? Bom, seno ao quadrado, ó, é Vt menos x sobre A. Ó, passa o x para cá, passa esse cara para cá e passa o A dividindo. E o cosseno é até mais fácil, né? É y menos b sobre A. Bom, só que isso é relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1, tá? Agora você olha para cima, né, para a nossa função. Olha para esse termo daqui. Isso não é exatamente o que a gente está procurando, né? Então, com isso, a gente consegue perceber, ó, só por esse termo daqui, ó, que tem que dar o A igual a 1, o B igual a 1. Só fazer a conta, tá, pessoal? Não fica estático aí, não. Faz essa conta ao quadrado. Aí, quando você fizer y menos 1 ao quadrado, vai dar y ao quadrado menos 2y mais 1. Esse 1 corta com esse 1. Quando você passar para o outro lado, fica 2y menos y ao quadrado. Tá? Aí você vai tirar a raiz quadrada, por isso que aparece uma raiz aqui. E o sinal de menos é porque o x está trocado, tá vendo? Então, por isso que eu já sabia que aqui era um menos e não um mais. Se aqui fosse mais, aqui com certeza seria mais também. Beleza.
Agora, o que a gente sabe? Que o y, ele é cosseno, vamos chamar de θ, mais 1. Só que o y, ele fala que é 1,62. Olha que legal. Então, quem é o cosseno de θ? 0,62. Se o cosseno de θ é 0,62, o seno de θ você pode tirar pela relação fundamental. 1 menos 0,62 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 0,78. Então, quem é a razão entre as velocidades que a gente está procurando mesmo? Raiz de 1 mais Vy, seno θ, que seno θ é esse 0,78, né? Que é raiz de 1 menos 0,62 ao quadrado sobre 1 mais menos cosseno θ, que é 1 menos 0,62. Professor, por que você não fez a conta? Porque agora eu quero que você olhe para essa solução e essa solução daqui. São os mesmos números que aparecem na raiz quadrada, tá? E aí, né, se você fizer a conta, vai dar a mesma coisa. 1,11111, que é, quer dizer, aproximadamente não, mas isso dá igual. 10 nonos. Tá? Então essas são as duas soluções que eu pensei aí para essa questão. Não são as soluções mais fáceis, mas são as soluções que talvez você pudesse pensar na hora da prova, que é largar o braço, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.